Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: Segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava ali grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trata-se de um chamado a um pecador, a um cobrador de impostos. O chamado é pura e simplesmente uma provocação. Não existe qualquer argumento. Não é como em outra passagem, quando Jesus chamou outros discípulos e disse aos pescadores: Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Não há qualquer argumento aqui, qualquer explicação, qualquer promessa. Há pura e simplesmente uma palavra convidando ao seguimento. Segue-me. O que faz pensar que este chamado, muito mais do que uma iniciativa de Jesus, como se ele estivesse chamando alguém que não tivesse nada a ver com ele, esse seu chamado parece ser muito mais uma resposta para alguém que estava lá sentado, perdido, confuso, infeliz, inquieto. Esta palavra segue-me não chega como se fosse uma iniciativa, como se fosse uma pergunta, um convite, mas ela chega como se fosse uma resposta para uma pergunta, para uma inquietação pessoal. Se Levi estivesse satisfeito, feliz na coletoria de impostos, se ele estivesse totalmente realizado, ele teria argumentos. Por quê? Ele olharia para o que tem e faria as contas. Mas tudo indica que este homem estava infeliz onde estava. Diz o texto que ele estava sentado na coletoria de impostos. Não diz nem que ele estivesse cobrando impostos. Dá para imaginar alguém ali, talvez, pensando no que poderia ser, em outras possibilidades, alguém angustiado. E diante desta inquietação pessoal, a palavra pura e seca de alguém que diz segue veio como uma resposta, como uma salvação para alguém que estava perdido. Daí a sua atitude, como diz o Evangelho, Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Deixou tudo porque ele entendeu que ele não tinha nada, porque ele estava procurando alguma coisa. As motivações, as circunstâncias históricas, nós não sabemos, mas podemos imaginar, podemos dizer até com boa segurança, que se tratava de alguém que estava esperando um chamado. Estava esperando alguém que dissesse, segue-me. E Jesus passou e fez isso. A alegria desse homem é tão grande por ter recebido esse convite, que o texto diz que ele organizou na sua casa um banquete para Jesus. Fez uma festa para Jesus. A festa de um convertido.
a festa de alguém que foi encontrado. E estando ali junto com ele outros pecadores, outros cobradores de impostos, o que seria natural, porque parece que a mesma angústia que ele passava também outros tantos poderiam passar. Talvez outros tantos, ao saber que ele encontrou alguma coisa nova, alguém diferente, também pudesse estar ali no coração deles também, quem é esse? Que foi que ele disse para Levi? E então o Evangelho diz que eles estavam ali comendo juntos. Os mestres da lei e os fariseus murmuram, não entendem porque é que alguém como Jesus, como um mestre assim, pode aproximar-se dos pecadores. E a resposta, conforme São Lucas narra, é que o próprio Jesus responde. A murmuração foi aos discípulos, mas Jesus mesmo responde. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim salvar os justos, não vim, ele usa a palavra chamar, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Para quê? Para a conversão. Jesus não se aproxima dos pecadores para passar a mão na cabeça deles e dizer que está tudo bem, para confirmar a sua atitude. Há pessoas hoje que parecem confundir a misericórdia de Deus com a indiferença moral. Tudo pode, tanto faz, Deus não está nem aí. De maneira nenhuma. Jesus nos revela alguém que não teme, não hesita em se aproximar dos pecadores para transformá-los em santos, para que eles não sejam mais pecadores. Há gente que faz interpretação errada. Por outro lado, aqueles que levam uma vida que não pode ser considerada uma vida de pecado, precisam entender que ter saúde já é uma recompensa, porque parece que esses olham para Deus e esperam de Jesus que ele venha para dar recompensa para os bons, para elogiar os bons, para dizer para os justos, para os fariseus, para os mestres da lei, vocês são muito bons, vocês cumprem a lei. E eles não conseguem perceber que é um privilégio viver conforme os mandamentos. Não precisa nenhuma recompensa mais. E por isso eles ainda não são capazes de se alegrar com a conversão dos pecadores, nem são capazes de se importar com isso. Nós ainda hoje vivemos muito assim, dividindo a humanidade entre os que merecem e os que não merecem, nos considerando entre os merecedores, rejeitando os pecadores. Ainda temos muita dificuldade de saber que é preciso ir até os pecadores para ajudá-los a sair do pecado. E para isso é necessário que a gente também encontre alegria pela conversão dos pecadores, pelo encontro de quem estava perdido. É necessário que a gente tenha no coração o mesmo zelo e sentimento que Jesus tinha no momento em que ele estava no seu ministério público na Galileia. Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, olhai com bondade a nossa fraqueza e estendei para proteger-nos a vossa mão poderosa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.